Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa, um programa feito por mulher e para mulheres. Hoje não vamos fazer diferente, claro. Hoje teremos duas convidadas especiais que vêm de muito longe, que vêm nos falar de um tema muito pertinente, na qual vocês do outro lado gostariam de saber das opiniões de cada uma delas. E hoje vamos falar o que desgasta um relacionamento. Pessoal, vá lá no nosso canal. Se não se inscreveu, inscreva-se já e deixa o teu comentário. O que para você desgasta um relacionamento? Então vamos aqui ouvir das nossas convidadas o que realmente entendem sobre esta matéria. Até que elas também são mulheres e acredito que têm muita coisa para falar acerca deste assunto. E no nosso programa hoje temos a Silviandra Tunecas, ela que é estudante de Informática de Gestão e embaixadora da Vence. Senhora Silviandra, seja muito bem-vinda. Obrigada, senhora Marisa Quintas. E hoje também temos no nosso programa a Júlia Monteiro, ela que é estudante de Informática e também secretária da Vence. Senhora Júlia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Sintam-se à vontade, a casa é vossa. Então estamos aqui para falar de um tema muito pertinente que muita gente lá em casa gostaria de saber de vós, o que realmente pensam acerca deste tema, que é o que desgasta um relacionamento. Então, senhora Júlia, para ti, o que desgasta mesmo um relacionamento? Bem, queria agradecer desde já pelo convite, que foi formulado. Antes de começar, nós temos que definir o que é desgaste num relacionamento. A gente considera um desgaste no relacionamento quando há falta de conexão. A falta de conexão, a falta de comunicação. E existem vários pontos que desgastam um relacionamento. Eu vou tentar destacar alguns pontos: a falta de paciência, distância emocional, rotina, ponto automático, falta de compreensão. Então, senhora Silviandra, acredita que também a falta de paciência, a rotina também pode desgastar uma relação? Eu acho sim. A falta de paciência, o desgaste emocional são um dos pontos. Também quero aqui destacar alguns pontos que, na minha opinião, desgastam sim um relacionamento. A falta de comunicação. Quando a parceira guarda mágoa, evitar ter conversas difíceis com seus parceiros. Estás a ver aquela que a parceira espera o parceiro errar só assim. Aquelas mulheres que falam, eu já estou por aqui. Vamos destacar que os pontos dos rapazes e das meninas. Há ainda parceiras que dizem, eu já estou por aqui, só estou a esperar que ele me pise um pouquinho e ele vai ver. E quando o rapaz erra, a mulher não entende que ele é humano e é imperfeito. Então ela fica a descarregar mágoas, que são mágoas guardadas, aquelas conversas difíceis que eles não têm no relacionamento para acertar, onde o rapaz se pega na cabeça e diz, você está comigo esse todo o tempo, afinal você guarda tudo isso. E também os rapazes que estão sempre, vou fazer os possíveis. Eu acho que quando a mulher aí precisa, porque o relacionamento é sobre dar e receber. A base do relacionamento é o diálogo e o pilar é o respeito. Porque um relacionamento feito desses dois é quase concluído, porque não existe algo totalmente concluído. Também falta de uma vida sexual de qualidade. A falta de uma vida sexual de qualidade num relacionamento também é um dos desgastes para um relacionamento. Porque o rapaz pode te amar bué, ele pode até te considerar bué. Eles são imperfeitos, né? Vão lá na rua, eles encontram aquilo que em casa vocês não dão, né? Então, é mesmo mal. Também temos a falta de respeito, é um dos pontos. A falta de respeito, onde há menosprezo, o revirar de olhos, que na gíria chamamos de olhada. Eu não sei se vocês já viram, mas no teu parceiro mesmo é para dar olhada, na tua parceira não. Esse é um ponto que não pode ter no relacionamento, porque quando o respeito vai, o carinho vai junto.
fim. Quando o respeito vai, o carinho vai junto. Também temos um dos pontos que é a rotina sem esforço. A rotina sem esforço é quando vocês param de namorar e ficam vizinhos de apartamento ou parceiros de apartamento, onde o vosso único objetivo, a única coisa que vos une são as crianças. Por isso que há muitos relacionamentos que ainda existem mulheres que falam: eu só estou com ele por causa das crianças. Ela já não está mais ali para despertar aquilo que é a felicidade. Ela já não está mais ali para despertar aquilo que é o amor, aquilo que lhes uniu. E também quando os parceiros não têm os mesmos objetivos. Há muito relacionamento que quase terminaram, mas por eles terem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, eles se manteram firmes e fizeram de tudo para aquilo continuar. E hoje tem muitos casais assim, são felizes, já estavam na beira do término, mas só de ter os mesmos objetivos e os mesmos, ou seja, objetivos alinhados, os mesmos propósitos, então hoje o casal tem que envelhecer junto. Esse é um dos pontos. Também quero aqui despertar um dos pontos que é ciúme e controle excessivo. Esse é um dos pontos mais perigosos. Nós mulheres é que somos mais assim. Embora aqui uns relacionamentos, o rapaz é que é muito mais ciumentos, mas eu acho ainda que isso aqui é da mulher. Tendo em conta que a mulher fica com quem ela escolhe e o rapaz com quem ele aceita. O relacionamento é assim. A dona Marisa Quintas, se escolher o teu parceiro para a vida toda, é com esse que você vai ficar. Mas se o teu parceiro escolher uma mulher e aquela mulher não estiver nem ali, ele acaba a ficar com quem o escolheu. Essa é uma das qualidades que nós mulheres temos, de ficar com quem escolhemos. E já é diferente com os rapazes. Então, ciúmes e controle excessivo é quando o parceiro passa já do limite. O parceiro, a parceira vive controlando, pegando o telefone, sincronizando contas. E isso não é tão saudável. O relacionamento é sobre confiança. Não adianta ficar com alguém que você não confia. Na verdade, para você ter essa pessoa ao teu lado, você precisa confiar. Você precisa tapar os olhos e dizer: eu confio totalmente no meu parceiro. Ainda há aquelas mulheres que dizem que eu confio no meu parceiro, só não confio nas pessoas à volta dele. E isso já é um erro. Por quê? Porque se você confia no teu parceiro e você acha que ele te respeita, até tudo bem. Ele sabe o que ele vai fazer, que é um desrespeito para a tua parceira. Ele sabe o que vai fazer, que estaria respeitando a tua parceira. Então, às vezes, a gente precisa confiar e deixar na mão dele. Deixar que ele faz. Lembrando que no relacionamento o homem é o provedor e a mulher é a submissa. O papel de uma mulher é edificar o seu lar, mas isso não significa que vais viver a vida toda se anulando para caber em um relacionamento que não agrega nada. Esse é um dos pontos. Também vamos destacar aqui a falta de admiração. Quando o parceiro nunca se importa em elogiar, a mulher está que nem a engenheira Júlia nesse momento, que nem a apresentadora Marisa Quintas. Ela se prepara, fica linda para o rapaz e ele nunca elogia. Isso é a falta de admiração e é uma das coisas que desgastam mesmo o relacionamento, porque o parceiro só quer ver já o lado negativo. Você está sempre a fazer coisas boas, ele não elogia, mas quando você faz uma pequena coisa, um erro, ele não quer saber se você erra, se você é humana. Ele não quer saber das coisas que você já conserta, ele simplesmente se foca no teu erro e deixa passar a admiração, as tuas qualidades. E nós não podemos ficar em um tipo de relacionamento assim. Por quê? Porque chegamos lá na rua, a gente está tão vestida, bem vestida, lindas, estamos a sair de casa e o rapaz simplesmente disse: colocaste essa roupa, vais aonde? Você tem que explicar, viras que horas tens que explicar. Ok, tá bom, só não demora. Você chega na rua, encontra alguém a dizer: estás linda, gostei. Porque a mulher, ela fica onde é bem tratada. É onde a mulher fica. Então, esses são um dos pontos que desgasta mesmo o relacionamento, no meu ponto de vista. A falta de paciência também. Há mulheres que chegam de exigir muito do homem.
Aquelas que exigem. Isso acontece mais na província de Luanda. Os homens chegam mesmo a ficar gatunos para agradar as suas parceiras. Porque elas exigem, que se você não me dá, não me liga, te bloqueia. E não é assim que se convive em um relacionamento. É preciso ter muita paciência, porque relacionamento não é mar de rosa. É aquilo que os mais velhos dizem, é a preparação para o casamento. A preparação está ali no relacionamento, porque é a fase onde os parceiros se conhecem. Eles encontram defeitos, qualidades, é tudo dentro do namoro. Tem aqueles relacionamentos, conforme a senhora Silviandra frisou, que quando você tem um objetivo, projetos junto, acabam se calhar a relação acaba por ficar firme, né? Até chegar até esse ponto, que é o casamento. Então, a senhora Júlia acha que um simples projeto, um amor, objetivos que vocês os dois têm, vai te levar a continuar com a relação, mesmo sabendo que há muita falta de respeito, né? Paciência, muitos ciúmes excessivos, agressivos, que até algumas acabam perdendo vida. Bem, eu não acho isso. Eu não acho isso porque não é só sobre ter o mesmo objetivo. Para ter um relacionamento saudável, é necessário que nós tenhamos uma conexão saudável, uma comunicação saudável. E não é só sobre comunicar, porque você pode falar muito, mas talvez o teu parceiro ou a tua parceira não está entendendo o que você está a dizer. Porque nós vamos arranjar um tempo para conversar. Você vai estar a falar, mas a pessoa que está te ouvir não está a te entender. E quando você fala sem o receptor entender a tua mensagem, vai ser a comunicação, o diálogo constante. Você vai ficar toda a repetir a mesma coisa. Isso desgasta também o relacionamento porque torna-se cansativo. Hoje você falou de uma coisa que te chateou, amanhã você vai falar a mesma coisa que te chateou e isso acaba aborrecendo a pessoa. Sim, eu também não acho que é só o objetivo. Você precisa ter respeito no relacionamento, como a doutora Silviandra já disse, é muito importante. Namoro é sobre reciprocidade, casamento também. Até porque namoro foi feito para acabar. Ou acaba porque deu certo, ou acabou porque casaram. Então, dentro do namoro, a gente vê cada comportamento dos nossos parceiros. Se bem que nós não mostramos muito, né? Porque nós escondemos o nosso verdadeiro eu e você acaba conhecendo no casamento. Mas há certos pontos que nós não devemos passar, não devemos deixar assim, falar não, talvez ele só está assim, porque nós devemos ver os sinais, são pequenos detalhes que fazem grande diferença. A comunicação é a base do relacionamento. Comunicação com respeito. Porque quando você respeita o seu parceiro, até porque a Bíblia diz, mulher, respeitem vossos maridos, vossos namorados. O homem ama, porque nós às vezes fazemos o inverso. O papel da mulher não é amar, é apenas respeitar, é ser submissa, é amar o homem. E quando a mulher ama, a mulher sofre, porque o nosso papel não é amar. Não é amar, o homem deve amar a sua esposa, a mulher apenas deve respeitar. O amor não é tudo. O amor no relacionamento não é tudo. Nós podemos nos amar, mas se não houver respeito, o amor torna-se nada. É por isso que os nossos pais ficam tanto tempo juntos que você vai falar, não, esse se ama, não é amor. E às vezes há relacionamentos que só ficam por questão de hábitos. Eles estão habituados a estar juntos. É por isso que o relacionamento tem que ser tratado como uma planta. Você precisa regar, você precisa tratar, porque se você não tratar, o relacionamento se desgasta, o relacionamento acaba. Bem, nós estamos a falar do desgaste do relacionamento, mas também precisamos dizer o que é que nós devemos fazer para que o nosso relacionamento não desgaste. Para o nosso relacionamento não desgastar, nós devemos tirar um tempo para nós. Isso diz qualidade.
a qualidade ou tempo de qualidade. Um relacionamento deve ter sempre um tempo de qualidade. Os parceiros devem mesmo tirar um dia na semana, dizer, não, esse dia é mesmo nosso, é mesmo só para nós. Se tiverem filhos, abandone mesmo os seus filhos, dizem mesmo, filhos, hoje não é vosso dia. Tempo de qualidade. E também nós devemos entender que mesmo estando juntos, nós também queremos ter o nosso tempo. Porque não é só sobre estar 24 sobre 24 estar junto, porque também aborrece você poder olhar na cara da pessoa e ficar não tenho mais nada para fazer. Então, cada um deve ter o seu tempo também para si, porque nós precisamos refletir, precisamos nos encontrar. Isso também ajuda a manter o relacionamento saudável. Uma das coisas que muitos de nós não entendemos sobre relacionamento é que não é sobre amar. Não é sobre amar, apresentadora. É sobre o que você faz por esse amor manter. É sobre o que você faz para a gente continuar junto. Para aquilo que você acha de amor manter. Ainda existem pessoas que dizem, eu amo muito. E lutar por homem não é amor. Gritar com teu parceiro não é amor. Faltar respeito também não é amor. O que você faz por esse amor? Bem, antes de cometeres qualquer coisa em um relacionamento, você tem que sempre pensar o que vem depois da minha ação. É do tipo, você pega o telefone do seu parceiro, né? Nós mulheres temos muito esse hábito de reclamar qualquer chamada. Quem está ligado? O homem não pode ficar 30 minutos no telefone, mas ainda há aqueles parceiros que eles falam mesmo no telefone ao teu lado para te dar aquela segurança. Mas a mulher não gosta de paz. A mulher não gosta de paz. A mulher mesmo se vê 2 meses e não tem confusão, não consegue. Ela vai vasculhar o telefone, ela vai perguntar por tudo e por nada. Quer dizer, ele está da paz, aquilo que é uma das chaves para manter um relacionamento. E ela, por muitos motivos, ela acaba a estragar aquilo que é a paz. E um homem sem paz, ele acaba por ser um homem incompleto. Porque o homem precisa ter paz. Ele precisa ter paz para processar. Percebes? Ele precisa de ter paz. Então, quando eu digo que não é sobre amor, é sobre o que você faz por esse amor. Há pessoas que amam muito, amam, e não conseguem perdoar a traição. E traição não estamos a falar de ouvir que o nosso parceiro tem outra além de nós. Não estamos a falar disso, estamos a falar de pequenas traições. De encontrar coisas no telefone e tudo mais. O teu parceiro, ele te aceita assim, sabendo que você lá na rua sofre tentações todos os dias. Mas muitas das vezes eles se calam. Eles te aceitam assim, porque entendem que você é mulher, você gira. E nós mulheres, muitas das vezes, não queremos entender isso. Tal igual, os rapazes também sofrem tentações. E quando a mulher só grita, a mulher só fala, a mulher não pensa. Eu já presenciei um relacionamento que a mulher cozinha e deixa ali na mesa, foi. Porque houve uma discussão. Para mim, o casal não pode se habituar a dormir com briga, mas também não deve se puxar na orelha logo que o parceiro ou a parceira chega, porque você não soube o que aconteceu lá na rua, o que houve, como é que foi o dia dele. Independentemente do que está se passando entre nós, você precisa saber como é que está a pessoa que você convive com ele, a pessoa que você quer fazer um futuro, quer construir um futuro com ele. Porque uma das coisas também que desgasta um relacionamento é quando a mulher vira mãe do seu parceiro. Olha, eu quando estive a estudar, quando recebi o teu convite, eu até anteontem, eu achava que é bom uma mulher ser uma mãe do seu parceiro. Então eu conversei com a minha mãe. A minha mãe disse não, a mulher não pode ser mãe, a mulher tem que ser esposa. O homem tem que admirar todos os dias a sua mulher como sua mulher e uma mãe e uma boa mãe para os seus filhos. Não, e nunca uma boa mãe para ele. É sempre admirá-la como uma boa mãe dos seus filhos, uma boa companheira
e parceira, nunca como uma boa mãe para ele. Porque o homem não precisa te ver como mãe, ele só precisa te ver como esposa, companheira e alguém que ele quer construir um futuro junto. Mas olha, por acaso eu estive numa formação e lá na formação passaram-nos também que a mulher deve ser mãe. Por quê? Porque mãe é aquele que chama o filho e põe para sentar, para conversar e para aconselhar. Então nós mulheres temos nós temos capacidade para tudo. Então não devemos, praticamente dizem que a mulher deve ser esposa, deve ser mãe, deve ser, desculpa pela expressão, prostituta, né? Para com seu marido. Porque tem um papel de esposa e tem um papel de mãe e tem um papel também de prostituta. Prostituta é aquela que o marido chega, por mais que dormiu na rua, não grita nem nada, você lhe prepara um bom banho. Dê a boa vida sexual com qualidade. Vão começar no quarto para não sei aonde. Agora, dia seguinte, você pode exercer o papel de mãe, que é chamar para conversar. Depois de uma noite tão linda, tão agradável, você lhe põe para sentar, perguntar onde é que ele esteve e se o que ele fez, boa coisa. Na minha opinião, né, estamos aqui a ser um pouquinho contra, por isso que acho que o debate pode ainda levar mais tempo. A mulher deve ser amiga, a mulher deve ser esposa, porque quando a mulher é esposa, a mulher é encarregada do cuidado do seu parceiro. Você sendo esposa, você é a que lava a roupa. Você sendo esposa, você é a que cozinha. Você sendo esposa, você é aquela que procura saber sobre o estado físico, mental do seu parceiro. Você sendo esposa, é aquela que liga para saber se ele está em segurança. O que adianta ser mãe se a esposa já faz tudo isso? Adianta, acredito. Não acho A que mu- seja. A mulher, ela deve ser amiga, porque sendo amiga, você consegue conversar com o seu parceiro. E muitas das coisas que você não nota na vossa relação amorosa, você nota nesse lado aí de amigos com o teu parceiro. Quando você lhe faz se sentir um amigo e você lhe mostra que estás disposta também como uma amiga, ele acaba por mostrar certas coisas que não mostra no relacionamento. Acreditas que os rapazes ainda têm um lado deles infantis? Mesmo sendo mais velho, Sim. aquele lado que, você lhe deixa bem à vontade. Envelhecem mesmo, não faça isso. E quando ele faz, é aquela que vocês estão na brincadeira, mas você fica tipo, ele que está a fazer isso, assim dentro de si, com aquele sorriso ali bobo, admirar aquilo que ele está a te mostrar, aquilo que ele não te mostra no relacionamento, mas te mostrou na amizade. Sim, a esposa tem que ser, vamos usar esse termo aqui, né? Prostituta em 4 paredes com o seu parceiro. Ele não precisa procurar uma vida sexual de qualidade fora enquanto tiver uma parceira. Porque se você é uma parceira que entende que tens que saber cozinhar, saber lavar, saber tratar e ser uma boa mulher na cama para o teu parceiro, você entendeu a vida em um relacionamento. Desculpe, só, senhora Silviandra, já que a senhora tocou um dos pontos que é o sexo, gostaria de saber esse desgaste se entra em que parte do sexo? Se é basicamente mostrar o que é que realmente, né, uma mulher deve ser na cama. Se for aquilo habitual, será que o habitual que desgasta? Ou inova? Porque tem homens que não gostam, por acaso não gostam mesmo. Quando a mulher vem com certas atitudes, né, com certos aprendizados, pesquisou, conversou com a amiga lhe ensinou alguma coisa, foi lá para experimentar, o parceiro não quer, ainda chama esse calhar de assim, bandida, porque que ela está fazendo então isso? Se eu não ser bandida na cama contigo, serei com quem? O parceiro, junto com a sua parceira, eles precisam de ter essas conversas íntimas, porque acaba a ser um desgaste enorme. Quando você vem para mim, eu te dou a mesma coisa todos os dias. Eu nunca te apresento uma novidade. Toda vez os rapazes se cansam. Quando a mulher, para se envolver, ele é que tem que dar início. E é cansativo. Mas tem homens também que fazem isso, esperam mesmo só a mulher. Isso também é um desgaste para a mulher, é um desgaste psicológico. Quer dizer, se eu não pegá-lo, ele nunca me pega.
Nunca. Mas esse desgaste sexual faz com que ela ou ele vá para a rua? Mas sim, sexo acabam de ser umas coisas principais e muito fundamental para um Então, relacionamento. para ti, então, o sexo é o alicerce de um relacionamento? Nem sempre. Nem sempre, mas é. É sim. O sexo é uma das coisas fundamentais para um relacionamento. Pouquinho eu disse que para um relacionamento estar seguro, precisa-se de ter o diálogo como base e o respeito como pilar. Mas as paredes faz parte, os blocos contêm ali o sexo, o saber tratar, fica tudo nos seus blocos alinhados. E quando você constrói uma parede assim dentro do relacionamento, onde a base que é o alicerce, é o diálogo, o pilar, que é o respeito, as paredes contém o sexo, o lado do sexo, né? O homem precisa de uma vida sexual com qualidade, precisa. Isso não podemos negar, ele precisa. E se não precisa contigo, então ele tem lá fora. Por isso que é importante que tenhamos uma conversas de assuntos íntimos entre nós. Precisamos saber. Naquela de brincadeira, ainda tem rapazes que perguntam: o que é que você mais gosta quando a gente se envolve? Aí, se a menina for aberta, ela pode até falar. Depende também. Que eu acho que tem aquelas meninas ainda muito fechadas. E isso, por isso que você vai dar conta de muitos casais, de muita gente a dizer: mas essa bem assanhada ali, casaram mesmo nesse bem calmo. É sério. Essa bem assanhada Que encontramos dentro de 4 paredes. encontramos. Porque eu mesmo, a Silvia do Necas, eu não fico com homens sanguíneos. Não gosto. Acho que não bate certo. Não pode ser. Olha, o programa está imperdível. Por favor, não saia. Vai lá, deixa o teu comentário. Aqui as nossas convidadas disseram alguns pontos de que o que desgasta um relacionamento é a falta de atenção, a falta de respeito. Também falaram de ciúmes excessivos. Então, você que está aí em casa, você que está aí do outro lado, por favor, deixa aí o teu comentário. Achas que as nossas convidadas estão certas desses pontos? Ou gostarias também de acrescer ou dizer que não estão certas concernente a esses pontos que ela aqui mencionaram? Por favor, comente e deixa like, por favor, esteja ainda aí conosco, porque o programa está quentinho. Então, Dona Júlia, eu tenho acompanhado um casal. Eles têm tudo agendado. Que sábado é para fazer isso, em conjunto, né? Sábado é para fazer isso, é para não sei o que. Amanhã o fulano vai nisso. Tudo agendado, cada pessoa sabe. Até já sabe que essa hora minha mulher está no banheiro, que essa hora minha mulher está a comer. E dentro dos vossos pontos que aqui vocês mencionaram, também disseram da rotina, que é um dos fatores também que desgasta um relacionamento. Achas que esse casal que agendam tudo estão a cair, o relacionamento dele está num desgaste, ou é que mais lhes fortalece para assim seguir em frente com o relacionamento? Bem, até a um certo ponto estão indo ou estão caminhando bem. Em outro lado também não. Porque relacionamento é sobre inovação. Porque quando tudo é constante, acaba aborrecer os parceiros. Aborrece, você fica toda hora a fazer a mesma coisa. Sábado, vocês não vão ficar toda hora aí no mesmo restaurante. Vocês vão querer ir em outro sítio. Então é sobre isso, eles já agendaram. Não, aí vamos assim, Por vezes é bom, mas tem vezes que você vai querer fugir da rotina, porque o ser humano não gosta de tanta regra, gosta de sair, sim, tá vendo? E quando vocês colocam tudo numa agenda, terá sempre alguém a quebrar, porque é complicado seguir regras, é complicado. Eu acho que a doutora Silvia disse sobre sexo, né? Não queria deixar sobre esse assunto assim. Ela disse que a mulher tem que ser bandida. Bem, e a apresentadora Maria Quintas disse que há certos rapazes ou certos homens que dizem ou não gostam quando a mulher é tão criativa na cama.
Bem, Todo dia arroz com feijão, arroz Sim. com feijão. é sobre isso. Porque eles reclamam, mas se forem fora, eles vão gostar. Por quê? Vocês não gostam disso. Eles vão gostar. Porque quando eles reclamam, é porque eles ficam tipo, ela aprendeu aonde? Onde é que ela aprendeu? Viu aonde? Fez com quem? Porque os rapazes têm uma mente muito ampla. O que você ainda nem chegou, eles já estão lá bem distantes e falam, essa já viveu muito nessa vida. Às vezes ele que Sim. tem feito fora, tá Sim, vendo? é por isso Encontrou eu a falo, mulher fazer isso, ele com aquela como assim desconfiança. ela faz o mesmo que aquela de fora faz? Como assim? O que ela faz, ela também faz. Então ela tem feito com outras pessoas. Os rapazes têm uma mente, mas posso dizer, São mais ciumentos em relação às mulheres. existem, nós não podemos só falar de rapazes, né? Vão falecer. Até eles porque têm traição. relacionamentos, então estamos a falar de duas partes. Há mulheres tóxicas também. Há mulheres doentes, possessivas. E nós estamos a falar muito de rapazes. É isso que eu notei. Nós estamos a falar muito de rapazes. Fica meio complicado, né? Porque nós também temos os nossos defeitos. Há mulheres que... Vou falar mesmo de nós. Nós temos um problema. Quando tem uma discussão no nosso relacionamento, a gente, em vez de conversar, ou a gente conversa, mas em vez de ultrapassar aquele problema, a gente guarda. Mas quando um parceiro pisa só um pouco, tá vendo a unha, só pisar um pouco na unha do dedo, a gente vai relembrar a discussão de 2023. Vai falar, naquele dia você me fez isso. Você vai ficar tipo, nós já não resolvemos isso. E os homens ficam, Então não houve perdão. não houve perdão, nós não perdoamos facilmente. Gostamos de lembrar o que já aconteceu faz anos. Talvez traição de 2014. Não, traição dói. Traição de 2000. Eu ainda acho que só é que foi traída não deve continuar com Sim, essa tal se pessoa. você sabe o que você... Eu ainda acho isso. Porque vai estar na mente, vai estar insegura sempre que tiver que sair. Vai estar sempre a mexer no telemóvel. Nem que você perdoar, nem que ele se atrasar, nem que for só um minuto. Muita coisa te vem na cabeça. Não. É assim, nós devemos estar consciencializados que todo homem trai. Todo homem Todo trai. homem trai. Ok. Mas... não sabia. Todo homem trai. Porque nós não devemos... Então todos aqui no estúdio traem, né? Todo O homem cameraman, o que tá... Todo homem Depende trai. da maneira que ele te traz. Sim. Não pode trazer problema aqui no... Todo homem trai. Só mesmo olhar já é traição. Até porque, biblicamente, nosso olhar, nosso andar, nosso falar, nosso ouvir já é pecado. Então, quando ele estiver a andar consigo e olhar noutra rapariga, já é traição. Bem, quando dizes que quando te traem você não pode permanecer, isso depende muito de cada parceira ou parceiro. Se você sabe que a tua mente não vai poder suportar aquela traição, melhor mesmo não continuar, porque fica feio você perdoar e depois ficar... Você naquele dia me fez isso, você vai ficar toda hora Mas essas lembrando. mulheres que perdoaram a todos e permanecem nesse relacionamento estão felizes? Estão mesmo bem mentalmente, fisicamente? Aquele relacionamento é saudável mesmo? Ou é uma aparência, né? Porque às vezes se calhar não comenta, não fala com o parceiro porque ela já perdoou, permitiu para que continuasse um relacionamento, mas ainda deixou sequelas na memória, tá vendo? Na nossa mente. Eu vou responder essa pergunta, né? Mas eu vou querer falar um pouco assim. Eu aprendi que quanto mais a mulher perdoa, mais o homem se apaixona, mais o homem ama. Vão dar credibilidade aos homens. Os homens estão felizes essa hora. Uma pular de alegria ao ouvir esse. Sim, quanto mais a mulher perdoa, mais o homem fica apaixonado pela mulher. Mas quanto mais a mulher perdoa, sabe, o sentimento acaba. Mas ela se Porque desgasta. sim, a mulher fica cansada. Você vai perdoar, mas os teus sentimentos estão acabando. Só que o homem, quando sentir que vou mudar por ela, a mulher fica até se distancia.
Porque ela vai perdoar e o homem tá ali ama bué. Quando chegamos no ponto mesmo de querer se endireitar, a mulher vai. Dizem que quem ama não trai. Não, isso é Você ainda mentira. acredita nisso? O Pedro amou Jesus e traiu. Não, dizem que quem ama não trai. Não, é por isso que eu disse que não existe homem que não trai. Porque todo homem O meu não trai. Amor, Não. por favor, deixa aí teu comentário se você trai ou não. Eu não quero, Não vai falar que tá. eu não quero vir Também não trazer, falam né, mesmo. trazer problemas no seu relacionamento, mas é algo que nós devemos tirar essa fantasia, porque eu acho que TikTok, as redes sociais nos mentem muito. Não, quem te ama não trai, quem te ama não. Nós devemos entender que há pessoas que nos amam, mas nos traem. E também quem te ama não significa que vai ficar todo momento contigo, porque há vídeos que eu tenho visto, não, quem te ama está todo o tempo contigo, quem te ama não te trai. Isso é mentira. Nós devemos viver a realidade, não o que as redes sociais nos mostram, porque na rede social nós vamos começar a Tudo mentalizar. bonito. E eu digo que os nossos relacionamentos se desgastam por nós vermos as novelas, ficar não. O relacionamento desse eu quero que Ficar seja comparando. como esse. Eu quero que o meu relacionamento seja como esse. Não, eu gostaria que o Francisco e a Poliana ficassem juntos. Tipo, gostaria que nós fôssemos assim. Não, eu só dei o exemplo, porque nem sei se vai falar de quem. Sim, comparações. Nós ficamos a comparar. Eu gostaria que nós fôssemos como esse. Não, cada casal é um casal e nós devemos ser aquilo que nós vamos construir. Porque quando você fica a comparar, mesmo quando as nossas mães dizem, não, você tem que ser como a fulana. Isso é irritante, mesmo no relacionamento. Quando você fala, não, gostaria que você fosse como o Paulo. Você fica, mas eu não sou o Paulo. Você me escolheu, você aceitou estar comigo assim. Como é que você agora quer que eu mude? E é sobre isso, relacionamento e inovação. Pequenos gestos fazem grande diferença. Você não precisa de muito para agradar seu parceiro, desculpa. Há relacionamentos, até sexo parece ser obrigação. Você só faz, já não. Hoje é tal dia, então vou Ela fazer. quer. Sim, tá sabendo? Ela quer. Eu acho que tudo deve ser conversado. O diálogo tem que ser constante, mas é necessário ter diálogo e compreensão. Porque não adianta você estar a repetir as coisas e a pessoa não está a entender. Porque diálogo constante torna-se aborrecido. Repetir as mesmas coisas, né? Sim, eu vou falar não, eu não gosto quando a Brenda vem na tua casa. Ou vem na nossa casa, você vai falar, tá bem, eu vou resolver isso. Depois de um dia, ou dois, ou uma semana, você vai ver a Brenda de novo. Você vai ficar, não gosto quando a Brenda vem cá. Você vai falar, tá bem, vou resolver isso. Depois, teimosa. e você vai falar, mas eu disse que eu não gosto quando vem. Por que essa resolução não termina? Porque no relacionamento devemos evitar prometer, porque nós, quando prometemos, a pessoa espera o que você promete. Você simplesmente diz, está bem, vou tentar fazer dar certo, eu vou fazer o melhor. Porque não, eu vou fazer isso. Não, da próxima vez não vou cometer. Não prometo. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta quando me pedem desculpa. Me irrita mesmo. Tipo, você cometeu comigo, eu falo, não, peço desculpa, eu vou te olhar. Tipo, é sério. Assim, com tantas coisas para você me falar, dá só me pedir desculpa. Porque eu acho que em vez de tu me pedir desculpa, é só tu parares de fazer e prontos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Os nossos pais, ou digamos assim, os nossos avós, né? Nossos antepassados, são pessoas que, com falta de respeito, falta de atenção, não tinham esse pensamento de inovar, né? De inovação em certas coisas, tipo os pratos, na cama também, né? E nós como juventude da atualidade temos isso, né? Comparar o relacionamento com a amiga ou fazer tudo para agradar o parceiro. E quando não há essa atenção, não há essa reciprocidade, tá vendo? Acabamos por deixar ou sair nesse relacionamento. Já os nossos mais velhos conseguem ficar 40, 20 anos de casado. Podiam só me falar um pouquinho
dessa situação, por favor. O que é que há, o que é que passa na mente dessa juventude que não consegue manter a longo tempo? Bem, essa pergunta é muito pertinente, então vou responder. Na minha opinião, eu acho que os nossos mais velhos duram porque eles ficam por costume. Por quê? Porque acho que antigamente não existiam muitos divórcios. Não significa que o relacionamento deles estava fofo, como dizem na gíria, né? Estava fofo. Não estava fofo. Eles simplesmente estavam acostumados a dormir juntos, a acordar juntos, se olharem. Isso é costume. Relacionamento não é sobre costume, é sobre inovação. E quando tu pedes, né, para o teu parceiro, amor, vamos fazer isso. Quero fazer isso. Porque quando tudo é constante, vocês vão parecer ser irmãos. E os nossos pais, os nossos antigos, são mais irmãos do que outra coisa. Porque então, outros falam, papá, mãe. E eles... Acontece lá em casa. Sim, é costume. E relacionamento não é sobre costume, porque você não deve simplesmente estar com alguém por questão de hábito. E os nossos avós ficam mesmo por questão de hábito, não é porque o relacionamento está bom ou porque se amam, é mesmo um hábito. Também essa coisa de dizer, não quero trocar muito de homens. Isso até um certo ponto pode ser verdade, mas você não vai se prender a um relacionamento tóxico, um relacionamento sem que te tire energia porque você não quer trocar de homens. Há muitas mulheres que dizem, não, a minha mãe só ficou com um homem, então eu quero ser como a minha mãe, quero ter um relacionamento como a minha mãe. Você não sabe o que está a se passar lá no fundo, você não sabe o real motivo deles permanecerem. Até esse tempo. Sim, porque os nossos pais normalmente não nos dizem se têm problema ou não. Você vai falar, não, relacionamentos dos meus pais são os melhores. É importante nós cultivemos os nossos relacionamentos. Relacionamento é como se fosse uma planta, você precisa regar, você precisa colocar no sol para germinar. Porque se você não fizer isso, a planta murcha, vai murchar. E quando murcha, aí vem o desgaste. O relacionamento desgasta por rotina automática. Vocês só acordam. Às vezes nem um bom dia você dá no teu parceiro. Você só acorda como se vivesse sozinho. Você fica... Às vezes vocês estão chateados, vocês não falam. Nós mulheres temos muita mágoa no coração. Senhora Silviandra, quanto tempo um homem, uma mulher deve aturar, né? Falta de respeito, deve aturar ciúmes excessivos ou agressivos. Achas que a pessoa permanecendo nessas situações, ou está com esse parceiro ou essa parceira, que está sempre a lhe faltar com respeito, não importa o meio ambiente em que estão, achas que essa pessoa deve continuar com essa relação a futuro nesse relacionamento? Antes de te responder essa, eu tenho duas questões a te responder. Primeira, cameraman, tens que me virar, meu pessoal de casa precisa ouvir. Os relacionamentos dos nossos avós só durou porque não existia telefone. Não existia telefone, e se existia, não foram esses. Você precisa entender isso. É necessário que saibamos que não existia telefone e naquele tempo a tecnologia não era tão desenvolvida do jeito que é hoje. Certo? Então, a apresentadora perguntou, até disseste que não ficas em um relacionamento que houve traição. E se de repente agora, assim, depois da gente terminar o programa, alguém te mostra uma prova que já te traíram? Com o meu atual? Com o teu atual, te mostra uma prova que ele já te traiu. Reunião familiar. Não, e o que acontece depois dessa reunião familiar? Você não disseste que vamos conversar, porque eu ainda disse, relacionamento tem o diálogo como a base, o respeito como o pilar, e os outros assuntos que vêm como parede, que tem o sexo, o saber tratá-lo, o cozinhar, o engomar e lavar. Tu disseste que basta ele me trair, tudo acaba. Agora estás a tentar dizer aqui que reunião familiar. O que é que vai acontecer depois da reunião familiar? Na reunião familiar, normalmente cada pessoa vai explicar, né, o que realmente aconteceu.
Vamos tentar, conforme dizem, O né? parceiro só casamento chegou. é duas famílias. Ele só chegou, Nós já para estarmos encontrou juntos, você com a prova que ele Nós te para traiu. estarmos E se juntos. calhar a traição não é recente, mas Depois- ele já te traiu. Vamos conversar. E depois dessa conversa, o que é que Porque eu vai ver? acredito que quando vem a primeira traição, vai vir a segunda. É conforme levantar a mão para ti, fica a saber que vai vir mais outra. Pode prometer, mas vai acontecer. Olha, eu disse, Eu não perdoo mesmo traição. não Vai é me sobre desculpar. amor. Termina, É meu amor, sobre o terminamos. que você faz por esse amor. Entenda, não é sobre amor, é sobre o que você é capaz de fazer por esse amor. É deixá-lo ir. É deixá-lo. É mesmo esse amor. Por quê? Eu digo isso por quê? Porque eu não estarei bem. Conforme a senhora Júlia já disse, né? Tem pessoas que perdoam a traição, mas aquilo está fixado na mente. É que nem uma fotografia que a mente e o cérebro fez. E isso vai te fazer mal e não vais tratar bem essa pessoa. Não vai lhe cuidar de uma tal forma. Ainda vais ter aquele pensamento de fazer o mesmo. Então, para que isso não aconteça, Isso para mim não depende de cada sofrer pessoa. e me desgastar dessa relação, melhor sair mesmo. E se for fora. ao contrário, se for você a traí-lo? Aí isso já depende dele. Se vai me deixar ou vai continuar. Não, você não pode ter esse coração. É normal. É Deverias deixá-lo, porque você traiu. Porque disseste que quando um trai, não podem permanecer juntos. Não, eu disse do meu lado. Disse no meu lado que eu não perdoo traição. Não perdoo mesmo. Isso está dito, não perdoo. Marido, eu não perdoo traição. Acabou. Não importa se bodamos bué, dançamos bué, dinheiro se passou. Mas não perdoo traição. Nunca foi intenção de nenhuma mulher perdoar uma traição. É isso que eu te disse. Além do amor que você tem, você precisa somente saber o que você faz por esse amor manter. O que você faz para vocês os dois permanecerem juntos. Eu te disse ainda, desde o princípio do programa, que não é sobre amor. É sobre o que façamos para esse amor permanecer. Vai mesmo Amiga, salvar a vida. aquelas mulheres que suportaram traição uma, duas vezes e hoje permanecem com os rapazes, com o seu parceiro, nunca foi do querer delas perdoar. Elas nunca ficaram, o dia que ele me traiu, vou lhe perdoar. Nunca. Nenhuma mulher espera uma traição de perna cruzada, assim, como a engenheira Julia está agora para depois perdoar. Sim, Eu não condeno, né? Não condeno aquelas ou aqueles que perdoaram, mas eu não reprovo, mas no meu lado mesmo, isso eles são felizes. não é para continuar. Eles são felizes. Tu disseste que as mulheres são assim, ou seja, nós mulheres somos assim, mas ainda tem aquelas diferentes das outras. Sim, somos Tu disseste diferentes. que se eu lhe perdoar, eu vou viver com isso a vida toda. E acabaste de dizer um ponto, minutos atrás, que como é que ela perdoa uma traição e eles continuam? Como é que ela vai confiar em alguém que já traiu? É sobre confiança, amiga. É sobre confiança. Há aquelas ainda que foram traídas, mas ainda depositam. Eu disse para ti, a mulher fica com quem escolhe e o homem fica com quem lhe aceita. Ela escolheu. Você precisa estar preparada psicologicamente para entender que relacionamento é uma guerra. Você sabe quando tem... E aceitar que venha o que vier, ou a traição pode vir. Então tu queres Eu estou viver um preparada para relacionamento isso. perfeito. Não, a senhora Silviandra perdoaria uma traição? Traição não é sobre ele namorar com uma outra pessoa. Traição é sobre você pegar o telefone do seu parceiro. Sabe, pequenas traições. É sobre você pegar o telefone dele e encontrar mensagens apagadas. Por que ele apagou? Se ele acha que não tem nada a esconder. Mas você não vai se encontrar que ele deixou o bom dia, dormiu bem, também dormi bem. E você encontrar imagens que ele apagou, umas mensagens, e você deixar por isso. E assim, Mas ele... Silviandra acha que traição é só isso? Não. Eu estou a dizer de pequenas traições. Se calhar estavas a se referir quando te troca com uma outra mulher. Mas traições não é sobre ele se envolver. É sobre pequenas traições. É quando o rapaz ele já fala ao telefone ao ponto de não ficar falar ao teu lado. É quando ele sai para ir falar ao outro lado. Entender que você é a mulher dele. Não tem nada a esconder. Por que há necessidade dele sair
do meio onde vocês estão para ir falar fora. Isso já é uma traição. E Olha, quando ainda... A senhora Silviandra até o momento não respondeu a minha questão. Depende de como vai me trair. Depende de qual será a traição. Eu não vou fazer que o meu parceiro... Eu não vou terminar relacionamento de 2 anos porque eu vi que ele foi falar fora. E quando voltou, peguei o telefone. E o telefone... Ele eliminou o registro. E você só vai se encontrar a chamada das 15. Mas vocês estão aqui às 18. Eu não vou terminar relacionamento por isso. Não, mas a senhora Silviandra disse, imagina que te mandam imagens de que a tua parceira... Aí já é ou uma teu outra parceiro, coisa. e perdoarias? Aí já é uma outra coisa. Se a traição não for Ou recente... encontrares mesmo assim, no quarto, na cama, assim perdoarias na mesma? Eu sei que aqui quem tem direito de fazer as perguntas é você e eu responder, ou a gente responder. Mas o que é que farias se encontrasses o teu parceiro com alguém, assim, dentro de um quarto, juntos, com alguém que você não conhece, não faz parte da família? Os homens, eles dizem, é minha amiga. Não, eu estou a me referir mesmo na cama. Não está a me referir Nunca vais encontrar um homem na cama com mulher. Ainda hoje, Há só coisas que só não sei se acontecem no assististe na filme. internet. Não. Que o marido encontrou a esposa Dentro da casa dele. numa pensão. Isso é uma outra coisa. Mas Na a tua traição casa. Sim, mas é tanto assim. na tua casa, como na pensão, como no hotel. Ai, Mas a Júlia não traição. consegue. Eu acredito que você perdoaria a traição, sim. Perdoarias, não importa em que circunstância, se ele encontraste na cama, se ele encontraste mensagem. Na cama não, eu acabei de explicar aqui pro pessoal que depende de como ele vai me trair. Não, na cama encontrar assim numa. Isso desgasta a mente da primeira, desgasta a mulher da primeira. E estamos a falar muito de mulheres. Também vamos supor que o rapaz te encontra com outro homem na cama. Mas antes eu vou passar o microfone, mas eu queria falar também que a falta de dinheiro no relacionamento também é um dos pontos de desgaste para um relacionamento. Sim, é um dos pontos que desgasta um relacionamento, a falta de dinheiro. O homem que vive no vou fazer os possíveis. O homem não pode viver no vou fazer os possíveis, porque se na verdade o relacionamento é sobre reciprocidade, a mulher precisa parar de entender que no relacionamento quem dá é o homem. Não. Há mulheres que ainda falam, eu não dou dinheiro no homem, mas elas ainda pedem dinheiro. Então, mulheres, precisamos parar de ver o relacionamento como trabalho, como emprego. A mulher não deve dar dinheiro? Deve sim, deve. Se você recebe, por que não dar? É sobre dar e receber, é sobre reciprocidade. Eu não dou dinheiro a um homem que não me dá nada. E também, para já, eu não namoro com um homem que não me agrega nada. E eu aconselho isso para as mulheres. Ficam com rapazes, se relacionam com rapazes que agregam alguma coisa na tua vida. Você não pode namorar com um rapaz que é nada, é zero à esquerda. 1000 vezes zero à direita, que em frente, atrás do 10 zero é muito dinheiro. Do que à esquerda. Aí está se dizer já do interesse, né? Todo namoro é sobre interesse. É sobre interesse. Não há namoro que não é sobre interesse. Pergunta para um rapaz se a mulher ficaria com ele sem dinheiro assim para toda a vida. Ele vai dizer que não. Ele mesmo já sabe que não. Amor, ficaria. Você não tem noção. Isso é mar de rosas que vocês estavam a colocar na vossa mente. A mulher se cansa só de receber sexos com qualidade e nunca presente. E sempre vê na outra. Porque tem aquelas mulheres que comparam muito o relacionamento. E precisamos entender que cada relacionamento é um relacionamento. Eu vou passar para a Júlia. Bem, parece que a minha colega não queria acabar de falar. A apresentadora fez uma pergunta muito pertinente, né? Que tem a ver com traição. Tem que ter um tema de traição, por favor. Elas mesmas vão vir aqui falar sobre traição. Eu vi que nós fugimos um pouquinho do tema, né? Do tema, mas esse tema é muito pertinente. Bem, há bem pouco tempo também, né? Eu ouvi a história de alguém conhecida que foi à casa do seu parceiro. A apresentação já foi marcada e ela estava com sim. Ela foi à casa do seu parceiro e encontrou o seu parceiro com a mulher na cama. Ela sentou
parceiro viu e disse: Você não sabe bater a porta, não tens educação. Assim queres perdoar? Ela veio nos contar. Ela disse que ela conversou com a sogra dela. A sogra dela, as mães, sério, vão mesmo no inferno por cobrir os seus filhos. Ela disse: Isso só foi um teste, minha filha, você tem que perdoar. Isso foi um teste. E ela teve que tirar a gravidez, porque supostamente queria deixá-lo. Tirou a gravidez. Nós pensamos que ela ficaria mesmo sem ele. Voltou com ele, lhe engravidou e fizeram a apresentação. Na apresentação, o homem está a mostrar mesmo desinteresse, até para tirar foto, está a lhe obrigar. E é sobre isso, eu acho que eu também não perdoaria a traição. Porque traição, a pessoa... autoestima, a pessoa vai ficar perguntando: será que eu sou feia? Será que eu não tenho o que ela tem? Nós estamos a apresentadora estava a falar de traição, mesmo traição. Começo. A apresentadora estava a falar de traição. Acaba desgastando, mesmo. mas também pode chegar a trair mesmo que você vai lhe apanhar na cama. Ela não. A apresentadora estava a falar esse tipo de traição. Mas pronto, olha, estamos a terminar aqui. Então, o tema está muito bom. Então, concluímos que não perdoamos traição. Pronto, olha, tem que ter esse tema aqui. Se perdoarias traição, tem que ter esse tema, porque acho que as minhas convidadas têm muito para falar acerca desse tema. Então estamos a terminar com o nosso tema e foi muito fixe. Gostaria que cada uma de vocês deixasse conselho no que diz respeito ao tema. Beijos, tem projetos. Esse é o momento. Bem, o programa foi muito proveitoso, né? Embora que eu não queria que acabasse agora, porque para falar. Queria dizer muita coisa, mas eu acho que programa de 1 hora de fala faz boqueira. Eu acho que teremos que ter, né, outra oportunidade. Tem que se repetir, Tem mas que se repetir. se perdoaria a traição. Sim. O conselho que eu tenho para deixar para os nossos casais, para evitar os desgastes nos nossos relacionamentos, primeiro devemos ter tempo de qualidade. Tempo de qualidade é sempre importante dentro de um relacionamento. É um momento que o casal tira só mesmo para ele, exclusivamente para ele. E as pessoas devem entender que por mais que situações aconteçam, naquele dia ninguém pode se meter, ninguém, é só mesmo para ele. Esse dia é especificamente para o casal. O casal que não tira tempo de qualidade, o relacionamento desgasta. Comunicação. A comunicação é importante, mas é muito mais importante quando o receptor compreende aquilo que a pessoa estiver a dizer. Porque não adianta você ficar repetindo e eu não estiver a entender, porque uma comunicação repetitiva também desgasta um relacionamento. O diálogo, como a nossa engenheira já disse, diálogo ser a base de um relacionamento, respeito e pilar. Eu digo que eu prefiro que me respeitem do que me amem, né? Embora que o respeito é o papel da mulher, mas quando te respeitam, por mais que te traiam, né? Vão te trair em Portugal, não no mesmo bairro que você. E assim eu fico mais feliz, porque eu já disse à apresentadora que não existe homem que não trai. Todo homem trai, e nós já vamos falar de traição. Bem, sem querer ser muito longânima, né? Eu vou deixar, né, para a nossa doutora. Eu vou deixar beijinhos para o pessoal, né, que está a nos acompanhar. Gostaria de agradecer também a Deus, né, por ter nos concedido esta oportunidade. Ele tem nos abençoado sempre, a cada dia que nasce. Gostaria também de dizer os nossos trabalhos. Eu sou Júlia Monteiro, como apresentadora, já fez questão de me apresentar. Sou estudante de informática de gestão, empreendedora e secretária da agência ATS. Vou começar com os beijinhos para não ser muito rígida. Então,
Eu mando beijo para toda a Elite Vence, para todo o pessoal que está nos assistir e para o pessoal de lá de casa, onde estamos a sair em casa, para os nossos pais, nossos irmãos, para vocês também, para o cameraman, que depois vai ter problema. É isso aí. Nada a ver. Os meus trabalhos, eu sou gestora comercial, trabalho com importação, embaixadora da Vence ATS, sou a CEO da Brenda Comercial. Então, para quem quer importar, quer comprar, eu estou disponível porque sou também empreendedora. O único conselho, ou os únicos conselhos que eu deixo é que as mulheres façam segundo a Bíblia, que o amar nunca foi o papel da mulher. Isso O tá amar comigo, nunca foi o papel da mulher. O papel da mulher, o amar é sempre o papel do homem. Vamos respeitar os nossos parceiros. Mulheres, param de ser mesmo agressiva, aquela que diz eu sou outra malandra. Você é outra malandra na tua casa, na tua mãe, você é outra malandra. Nunca dentro de um relacionamento. Ainda existem aquelas que dizem que, na gíria isso, que você é homem de carne e osso. Me toca. Olha, eu amo tanto essa expressão, porque eu acho que toda mulher que fala isso merece mesmo umas pancadas, porque a mulher não pode desafiar assim. Está escrito que homem é homem. E se vocês viram o que aconteceu em Benguela com os nossos irmãos, onde o rio Cavaco inundou, vocês viram que o papel das mulheres foi gritando. E os rapazes segurando para colocar por cima do teto. Isso é uma das provas que tem que vos mostrar que homem é homem, mulher é mulher. Nunca desafiar, nunca comparar. Os meus amigos estão felizes por essas palavras. Obrigada pelo convite. Me manda um beijinho para o... Passam mais vezes. Os corações não estão ocupados. Beijinho, amor. Te amo. Prontos. A senhora Julia não tem beijinho para mandar para o coração. Prontos, assim estamos a terminar o nosso programa. Muito obrigada por vocês estarem ali conosco, nos acompanhando. Por favor, não deixem de deixar like e vossos comentários. Nós depois vamos lá ver o que realmente vocês acharam e o que realmente vocês pensam do nosso tema. Voltaremos na próxima vez. As nossas convidadas foram, sinceramente, traição. Se você for a traição, vai voltar. Tem que vir. Elas vão falar desse assunto porque gostaram muito de falar de traição. Muito obrigada. Voltem sempre. A casa está aberta. Prontos, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.